Qual o sentimento do PT mineiro diante da crise política que se agrava dia a dia? Como o partido vê os últimos lances, as decisões do judiciário, o desgaste do governo com a Lava Jato, os movimentos do Planalto para evitar o impeachment e a ameaça de desembarque iminente do PMDB? Eu converso com o deputado professor Neivaldo, do PT. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pela oportunidade. Deputado, como é que o partido e a bancada petista avaliam esse momento da crise política que traz aí um risco maior de impeachment? Eu volto a afirmar que é a tentativa de um golpe, né? Isso para nós está claro, né? Este momento ele é de muita apreensão, ele é um momento de muita preocupação, né? Até eu digo que nós vivemos um momento volátil, né? Há dias que nós estamos mais, há dias que estamos menos preocupados com o andar do processo, né? Mas de algumas decisões que saem lá no Supremo. É um processo pendular, né? Há momentos que o Supremo avança no sentido de fazer justiça, que nós consideramos ser justo, e há outros momentos que a gente sente perdendo a força nessa tentativa de golpe. Então a gente vê realmente... É o caso, por exemplo, da decisão do ministro Teori Zavascki de retornar para o Supremo o processo do ex-presidente Lula, o processo eu acho dentro da Lava Jato. importantíssimo esse processo, né, de retornar. Isso deu um alívio. Por que nós queremos que retorne? Né, o presidente Lula, em nenhum momento, ele está fugindo do julgamento. Em nenhum momento o presidente se nega a ser julgado. Agora ele quer um julgamento justo, né? E nós não estamos vendo isso, né? Quando você vê grampear uma fala, essa fala foi grampeada num momento que já tinha sido desautorizadas as gravações. Pelo juiz Sérgio Moro, né? Pelo juiz Moro. E essa gravação, e aí, quando há uma autorização para gravar, o que se aproveita da gravação é aquilo que se pode ser colocado no processo. E essa gravação, né, num momento que já não era permitido, com uma fala que não contribuía com o processo, e essa gravação é vazada, é divulgada publicamente, né, com uma fala de um momento, de uma fala particular, de desabafo. Agora, o ministro Teori Zavascki criticou, né? Ele fez críticas sobre esse vazamento. Sim. Ao tomar, inclusive, a decisão em relação ao ex-presidente. Isso nos dá, né? Porque o que nós esperamos é isso, né? Nós acreditamos que o Poder Judiciário ele tem essa função, né? Essa função de equilibrar, né? A função de interferência que equilibra, que tenha bom senso, né? O que nós estávamos vendo não era isso, né? Isso fugiu de todo o processo jurídico. Agora, o ex-presidente Lula continua impedido de assumir a chefia da Casa Civil. Isso nesse momento em que está muito aguda a crise e a ameaça de impeachment ela está cada vez mais próxima, considerando que o processo anda a passos largos na Câmara dos Deputados. A ausência do ex-presidente Lula no governo se torna mais séria, mais significativa? Eu não vejo essa importância, né? Como eu disse, o que nós queríamos, de repente, com o presidente Lula num foro privilegiado, né, e aí se tornando ministro, era que ele tivesse um julgamento justo, né, trazendo para o Supremo que fosse justo, né? É o que está acontecendo agora. Agora, o presidente Lula, ele pode agir, ele pode trabalhar como um interlocutor informal. Ele não ele precisa... está fazendo isso, deputado? Acredito que sim, né? É o que está sendo dito. Mas essa situação toda não deixou ele imobilizado? O presidente, acho que ele
tanto o ex-presidente Lula quanto a presidenta Dilma, eles, né, a história é de luta por democracia, a história de luta por transformação do nosso país. Eu acho que esse momento é o que está dando força, né, para que ele continue nesse movimento. Agora, eu não vejo, né, o grupo com o qual eu discuto dentro do nosso partido, não vê isso como um problema. Ele está de modo informal, não interfere no trabalho que ele tem que fazer, que ele tem que executar. Agora, deputado, os deputados da base do governador Fernando Pimentel são capazes de avaliar aqui a posição dos seus partidos em nível nacional, dentro do Congresso Nacional? Existe uma correspondência significativa em relação aos partidos que estão na base lá e os partidos que estão na base aqui, e naturalmente a bancada do PT tem essa convivência com os aliados aqui. Dá para perceber ou sentir no comportamento dos deputados, nas conversas, qual que é o sentimento deles de como que os partidos vão se conduzir em relação a presidente lá no Congresso? Esse é um processo realmente bastante... ele é complexo também. Né? A gente realmente... Primeiro que eu acho que... Só para dar um exemplo, o PRB, por exemplo, parece que recuou. Não é? O PRB que estava desembarcando do governo recuou. Não é? O PRB aqui nós caminhamos, né, satisfatoriamente. O PRB lá teve um mal entendido, há uma negociação, o PRB está recuando para se manter ao lado do governo. O PDT aqui nossa, né, tem uma forte oposição, mas o PDT a nível nacional tem caminhado junto com o partido. Né? O PMDB é um partido, e aqui, né, eu estive inclusive em São Paulo, isso foi dito esse final de semana, a importância de ter o PMDB de Minas como referência até para a nível nacional. Né? Nós temos o presidente da Assembleia, nós temos o nosso vice-governador, né, que... Mas parece que está acontecendo o contrário, não está, não? Quando eu digo isso é porque há uma ameaça, assim, de um desembarque iminente em plano federal, e aqui há muita reclamação de um esgarçamento nas relações, se não, não digo que está no plano das relações no plano federal, mas há um esgarçamento que é admitido por todos os aliados. Né, mas eu acho que assim, é um desgastamento que eu considero normal, que há... Mas não é influência. É possível. Não, acho que envolve tudo. Né? Mesmo dentro do próprio partido dos trabalhadores, ou entre eles no partido de cada um deles, há desgastes, há coisas que não são consenso. Né? Então não é diferente. Né? Você tem um partido, o PMDB, é um grande partido a nível nacional e que nesse momento tem posições diversas a nível nacional e em cada estado. Então, realmente, eles isso... não tem, inclusive, consenso sobre esse desembarque. Então, isso... Né, e aqui vai refletir, é lógico, mas eu acho que dá... que ainda nós conseguimos dialogar, né, as grandes lideranças do partido, a gente tem conseguido dialogar. Eu acredito que a voz do povo, acho que é importantíssimo isso, né, o eco das ruas, também vão ditar, né, os rumos, se não para o PT, mas para os outros partidos. Né, o PT já tem, mas aqueles partidos que ainda estão em dúvidas, aqueles que de um lado caminha, de outro lado caminha de outro, acredito que o eco das ruas vai dizer qual é o caminho. Mas as ruas, elas têm se manifestado de ambos os lados, né? Os que são contra o impeachment, mas também os que são a favor. E se for quem
quem faz mais barulho. Até agora parece que os grupos pró-impeachment, inclusive recebendo bastante apoio do empresariado, está conseguindo levar mais gente para a rua, conseguindo fazer mais mobilizações, fazer mais barulho. Se a questão é o barulho, eles não podem eu acho que a questão não pode ser o barulho. A questão tem que ser quem está realmente... primeiro que está claro que há uma divisão aí, né? O grupo que vai para a rua pró-impeachment é totalmente diferente daqueles que são contra o impeachment. Que diferença E você disse muito bem, né? Essas pessoas vão para a rua, têm apoio de empresariados, né? Uma coisa é você ir para a rua com todo respeito ao movimento. Tá? Eu acho que todo mundo tem direito de fazer movimento, todo mundo tem direito de manifestar, e nós temos que saber, né, por que está sendo feito o manifesto, o que um defende, o que outro defende e aonde que eu me insiro, né? Agora, fazer um manifesto aos domingos, com bandas, com festivais, com apoio da Fiesp, é uma coisa. Fazer o movimento na sexta-feira, 18 horas, depois que eu saio do serviço, com fome, cansado, né, depois de uma semana de trabalho, e juntar também um movimento na rua, é outra realidade, e sem o apoio das empresas. Agora, os movimentos sociais, o próprio PT e os partidos que estão envolvidos na Frente Brasil Popular, não querem se manifestar no fim de semana? Não querem fazer a mesma coisa? Por quê? Não é que não querem manifestar aos finais de semana. Sempre foi característica da classe trabalhadora as manifestações durante a semana, né? E todos os atos nossos foram feitos durante a semana. A classe trabalhadora nunca parou aos domingos para manifestar, né? Talvez é o único dia, talvez, para descansar, um domingo junto com a família, ou porque nós vem de movimentos de greve que eram durante a semana. Então, era uma característica. E como para não perder essa característica, mas há muitos apelos para que nós façamos um movimento num final de semana. Né? Mas eu acho que claramente consegue observar quem está nas ruas defendendo o impeachment e quem está na rua defendendo o governo. E mais do que o governo, né? Quem está na rua defendendo a democracia, defendendo as políticas sociais, governamentais, né? Independente, alguns até com fortes críticas ao governo, mas entendendo, né? Eu estive no movimento que o grupo dizia, olha, nós consideramos que o governo da presidenta Dilma fez muito pouco pela reforma agrária, mas nós sabemos de que lado que devemos estar para que faça, porque do outro lado, aí nem a esperança nós vamos ter mais. Então... Agora, deputado, uma queixa que houve nessa última manifestação, houve uma cobrança dos movimentos sociais, inclusive das bases do PT em geral, da presença do governador Fernando Pimentel, que esteve ausente, que se limitou a emitir nota. Por que o senhor acha que o governador Fernando Pimentel está afastado, não tem se manifestado no momento, diga-se de passagem, tão grave, não é, para o governo Dilma? Eu não tenho visto dessa forma. Primeiro que eu não acho que o governador tem se ausentado dessa luta, né? Ele tem se manifestado através de vídeos, ele tem se manifestado através de documentos, né? O apoio à presidenta Dilma, ele tem se solidarizado à presidenta, estando do lado dela em atividades em Brasília. Agora, ele realmente, nós até solicitamos, ele entendeu que não poderia estar no último evento, mas estamos cobrando para que no próximo,
né, tendo próximo, ele esteja. E vai ter, né? dia 31? 31, nós queremos um grande evento em Brasília. Né? O que está sendo preparado? Onde que é? Nós queremos, é lá realmente próximo ao Palácio, na Esplanada. Né? Nós já tivemos a Marcha dos 100 mil, nós queremos poder reunir muito mais dessa vez em Brasília e também em alguns pontos, como as capitais, a gente também concentrar grupos, né, em manifestando apoio ao governo democrático. Agora, a Operação Lava Jato, os vazamentos, os recursos no Supremo Tribunal Federal, eles alcançam não só políticos do PT, assim, mas a maioria dos principais nomes do governo federal, atinge também a oposição, né? E atingiu inclusive a principal figura da oposição, que é o senador Aécio Neves. Como é que o senhor vê os rumos dessa crise política e como que todos esses acontecimentos e um eventual impeachment podem afetar o sistema político brasileiro, o futuro do sistema político? É interessante. E o funcionamento das instituições. É interessante. Primeiro, né, uma questão. Eu até tenho um documento aqui. A Lava Jato, ela condena várias empresas. Muito mais empresas do que partidos. Né? Hoje estão presos, né, muitos representantes de empresas. Né? E é até interessante, né, porque a Fiesp faz toda a movimentação pró-impeachment, né, fez aquela faixa, né, no seu prédio, lá em São Paulo, exigindo o impeachment da presidenta Dilma, contra a corrupção. Eu gostaria de saber quantas empresas a Fiesp expulsou da sua linha de associados, né? Porque são todas associadas à Fiesp. Né? Então, são várias empresas e empresas que não estão ligadas a um só partido, não estão ligadas a um só governo, né? Que não tem relação com apenas políticos do PT. Né? São empresas que se relacionam com vários governos de vários partidos em todo o nosso país. Então, essa é uma questão. Presos políticos são poucos, né? E não são só do PT. Né? Não são só do PT. Então, então isso que nos preocupa. Tem até vou até ler um texto aqui, rapidinho. Os senadores que estão apoiando a presidenta Dilma mandou para o ministro Ricardo Lewandowski, né, um documento reclamando do juiz Sérgio Fernando Moro. Ele diz o seguinte, e nós achamos isso também: a Operação Lava Jato é importante para o país na medida em que realiza investigação sobre corrupção em setores nevrálgicos para a economia brasileira. Teve início em março de 2014, há 2 anos, com o fito de investigar uma poderosa teia de enriquecimentos ilícitos de agentes públicos e empresários. Contudo, é preciso reconhecer que, a partir de determinado momento, a Operação Lava Jato passou a ser conduzida de forma midiática e espetacularizada. O juiz que a conduz mostra-se seduzido pela fama e faz um diálogo com o segmento social insatisfeito com o governo federal, não no sentido de esclarecê-lo e acalmar os ânimos, mas ao oposto. Seus atos tendem a incitar a população à subversão da ordem política e social. E o grave é que não encontra mais os limites das leis e da Constituição Federal como parâmetros. E aí vem os abusos, né, que o juiz... Mas há sempre uma crítica a esse discurso, dizendo que isso é uma defesa de quem está na mira da Lava Jato. Mas você mesmo colocou, e coloca claro, né, como que a Lava Jato está fazendo um trabalho sério se só ataca o PT.
Por que que Aécio Neves já foi citado pela 7ª vez e nada se faz em relação a Aécio Neves? Não há uma ação em relação a Aécio, né? Porque, e não só a Aécio, né? O que está acontecendo, né? Que se comprova que o Cunha tem conta nos paraísos fiscais, né? Que recebeu milhões de propina e o Cunha continua sem punição, né? E agora, em relação ao PT, né, é como se o PT tivesse criado um processo de corrupção. Isso não é verdade, né? É como se o partido PT fosse a raiz do processo de corrupção desse país, e não é verdade. A Lava Jato, ela é um processo, ela é uma ação contra o processo de corrupção. Mas a Lava Jato, ela não vai acabar com a corrupção endêmica do país, o mundo, né? No mundo existe processo de corrupção, né? Não é uma invenção atual e não é uma invenção do Brasil. Não pode se achar que a corrupção é só com os outros, né? Agora, todas as ações são permitidas contra o ex-presidente Lula, todas as ações são permitidas contra a presidenta Dilma, todas as ações são permitidas contra políticos e o Partido dos Trabalhadores, e o restante ficam imunes, né? Então, aqui nós não queremos nós defendemos, e a presidenta Dilma, com certeza o governo Dilma foi o governo que mais teve trabalho contra o processo de corrupção desse país. Nós sabemos que a partir do governo Lula é que as coisas começaram a ficar esclarecidas, né? Antigamente nós tínhamos os engavetadores da República, né? Nada era punido. Eu era criança, eu lembro do escândalo da mandioca, né? Então sempre nós lembramos o escândalo de Tucuruvi, na época dos militares, sempre houve um processo de corrupção, né? Não só no país, eu volto a repetir, no mundo, né? Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos, a Lava Jato precisaria, e ela perdeu o seu rumo, de desempenhar seu verdadeiro papel. E também, né, se nós queremos acabar com o processo ou amenizá-lo, deveríamos ter feito uma reforma política séria, né, uma reforma política que de fato combatesse o processo de corrupção. E essa é uma outra conversa que nós vamos ter num outro momento. Deputado, muitíssimo obrigada pela sua vinda ao mundo político. Eu que agradeço. Eu conversei com o deputado professor Neivaldo, do PT. Nós falamos aqui do que está acontecendo no momento, a crise política que se agrava dia a dia, as ameaças do PMDB nacional de desembarcar do governo, a ação, as decisões do judiciário, enfim, todo esse momento político que é cada vez mais grave. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.